bem-vindas, todos e todes. Nós estamos aqui mais uma vez abrindo a nossa casa, uma live. E eu queria dizer que este ano nós fizemos questão de abrir a nossa casa em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Sendo assim, esta é a live que culmina à noite. Nós estamos muito felizes por receber a Vera Eunice, filha da Carolina, que já esteve conosco e que tem nos atendido muito bem, sempre, né? Depois eu vou postar a outra live para vocês. E é isso, eu acho que ela dispensa apresentações e vai se apresentar, né? Sendo assim, então, bem-vindos mais uma vez. E a palavra é de Vera Eunice de Jesus Lima. Por favor, é com você. Boa noite a todos. Logicamente que eu fiquei muito feliz pelo convite da Sandra, e principalmente que hoje é a abertura da Flip, né? E uma homenagem à Firmina, que eu também acho que é uma escritora assim, bem a nível de Carolina. E é sempre muito importante para mim essas oportunidades que vocês proporcionam para mim, para eu poder propagar a memória da Carolina Maria de Jesus. Porque hoje o meu maior objetivo é propagar a memória da Carolina e ver se eu consigo colocá-la na literatura, que eu acho que é o lugar onde ela já merece estar. Então, o maior agradecimento meu e a maior alegria de estar participando hoje com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos profundamente. A casa está lisonjeada. Então, eu gosto muito de falar assim, para as pessoas, né, sobre a Carolina. Né, Então, quando eu falo Carolina, mãe, eu falo em primeira pessoa, que é a minha mãe, que me criou e me deu estudo, o que ela pôde fazer, ela fez. E quando eu falo em terceira pessoa, eu sou aquela Vera crítica. Eu sou crítica nas produções literárias dela, né? Então, o que eu tenho que falar é que agora a Carolina está assim, muito homenageada, e em todos os aspectos. Então, a Carolina Maria de Jesus, hoje ela é homenageada na Flip, que a Sandra me dê essa oportunidade, nas escolas periféricas, das favelas, comunidades, de todos os lugares, de São Paulo, do Brasil todo. Eu tenho viajado muito. E eu sinto que a Carolina Maria de Jesus era uma pessoa que todas as pessoas que leem o livro e que sabem da história dela se sentem um pouco Carolina Maria de Jesus. E quando eu digo isso, eu digo de Conceição Evaristo, que ela fala que ela é uma Carolina Maria de Jesus. E até mulheres brancas, homens, todas as pessoas acham que tem um pouco de Carolina Maria de Jesus, porque Carolina Maria de Jesus, ela é uma pessoa que eu sempre digo, a minha mãe não tinha nada que pudesse ajudá-la a chegar no patamar que ela chegou. Negra, nasceu pós-abolição, e nós sabemos que a abolição ficou entre aspas. Nasceu pós-abolição, mãe solteira, os filhos brancos, isso aí também pesa um pouco, porque teve filhos com homens brancos. Eu falo semi-analfabeta e a Conceição me corrige. A sua mãe vivia no letramento. Então, digamos que tinha pouco estudo, né? Além de ser uma mulher muito altiva, uma mulher muito que chamava muita atenção. Então, ela conseguiu alcançar o sonho dela. O que eu gosto de falar para as pessoas é que todas as palestras que eu tenho ido, que eu tenho conversado, que eu tenho ido em palestras em todos os lugares, né? E
eu não tenho, não sou assim de, vamos, qual palestra eu vou fazer? Me chama, eu sempre dou um jeitinho de ir. Se é online eu vou, se é presencial também dou um jeito de ir, porque eu tenho interesse em mostrar para as pessoas quem foi minha mãe. Então, eu tenho ido em escolas, e nessas escolas eu tenho... São escolas muito simples, são escolas muito ricas. Eu fui numa escola muito rica, que quando eu cheguei na escola, eles perguntaram o que você achou da escola. Eu, como sou professora de periferia, porque é opção minha, que eu adoro, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto uma escola naquele teor, né? É uma escola, assim, que tinha cinema, que tinha uma sala de vídeo maravilhosa, que tinha uma biblioteca exuberante, restaurante, banco, shopping, tinha um jardim maravilhoso, bancos do jardim. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma escola assim. O teatro era divino, né? Então, eu fui fazer essa palestra para essa criançada, né? Eu falo criançada, mas é bom, 16 anos, né? 14, 16 anos, crianças. E eu comecei falando da minha história, a história da minha mãe, né? Contando a história. Então, é uma menina, quando acabei de fazer o relato, uma menina, ela põe assim a mão embaixo do queixo e fala, o que você achou da escola? Eu falei, achei maravilhosa. Posso fazer uma pergunta para você? Claro, pode. Você achou a cara da riqueza, né? Eu falei, nossa, maravilhosa a sua escola. E ela me fala, você sabe quanto tempo eu não vejo a minha mãe? Tem mais de mês que eu não vejo a minha mãe. Porque a minha mãe, ela paga o meu almoço aqui e eu levo todos os dias para jantar em casa uma janta, uma marmita. Agora, você não tinha comida, mas já tinha uma mãe que cantava, uma mãe que conversava com você, uma mãe que dançava para você, uma mãe que, quando você chegava em casa, estava te esperando. E aquilo, nós ficamos todos parados ali, né? Parados. Foi muito emocionante ali. Então, é a importância da Carolina como mãe, que ela não tinha dinheiro, não tínhamos o que comer, mas tínhamos a presença da minha mãe. Aí surgiu um menino perto de mim e falou, olha, eu queria que você me desse um autógrafo, né, de um livro meu, do livro da Carolina, né, Quarto Espejo. E aí ele estava abraçadinho com um livro assim, ele falou, você sabe que eu penso às vezes em fazer coisas erradas, às vezes eu penso em tirar minha vida, sabe, eu não sou uma pessoa feliz, mas eu ouvi a sua história e eu li o livro da sua mãe. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Então, isso é muito gratificante, onde a Carolina chega. Aí fiz uma live para as criancinhas indígenas, dentro da tábua, dentro da oca dos índios, lá na tribo, no Pará. Pará, Amazonas. Fiquei emocionada de ver uma avó, colocou todas as crianças sentadinhas assim no chão e falou, vamos ouvir a história dela. Então, onde Carolina chegou, lá com os índiozinhos, prestando atenção, isso é que me dá força para continuar. E também fui na favela do Paraisópolis, em live também. E eles colocaram várias adolescentes, meninas, 16 anos, né? E eu contei a história, e elas falaram, nossa, nós queremos alcançar os sonhos. O sonho da Carolina, olha, ela conseguiu. Então, isso é muito gratificante. Só que tem agora, uns 15 dias atrás, uma história que me emocionou demais. Há mais ou menos um ano, eu recebi um telefonema de um estilista. E esse estilista falou para mim, Vera, eu vou fazer uma coleção para sua mãe, né? E você, o que você acha? Eu falei, nossa, maravilhoso. Eu falei, maravilhoso. Bom, aí ele foi chamado, a CIA agora está fazendo a coleção Identidades, né? Que é para os índios, para os indígenas e para os negros, e a minha mãe está representando os negros.
E eu fui convidada. Quando eu cheguei lá, a estilista Isaac Silva chegou para mim e falou assim: eu vou contar a minha história para você. A minha história é: eu nasci em Salvador, na periferia de Salvador. Eu, criança, eu já me via uma transexual. E você imagina transexual na periferia de Salvador. E aí, tudo que você possa imaginar aconteceu comigo ali. Então, o que eu fiz? Eu me trancava dentro de um quarto na minha casa e eu não saía mais. Não ia para a escola, ficava dentro do quarto. E ali eu costurava. A única coisa que eu fazia, que eu saía, que eu ia sair, é quando eu ia nas bibliotecas de Salvador buscar livros. Então, eu costurava e lia, e ficava fechado no quarto. E aí, um dia, eu peguei o livro Quarto de Despejo. Quando eu peguei Quarto de Despejo, eu falei, puxa vida, eu vou conseguir. Essa mulher conseguiu, eu vou conseguir. E o dia que eu for uma estilista famosa, eu vou fazer uma coleção com o nome dela, com tudo que ela gostava. E aí, há 15 dias atrás, me convidaram e eu fui na coleção. Carolina Vive. Então, ele fez vestidos, macacão, os brincos que minha mãe gostava, tudo que minha mãe gostava, ele fez. Os ornamentos, o lencinho, os lenços que minha mãe usava. Ele fez pentinhos que minha mãe usava na cabeça, bolsa Carolina Vive. E aí eu fiquei muito emocionada, porque olha onde ele chegou e quem foi a inspiração? Carolina Maria de Jesus. Então, isso me deixou assim, muito feliz dela, né, da Isaac, ela é uma transexual, chegar onde chegou. Mas eu, aproveitando o ensejo hoje, essa oportunidade, nós estamos aí atrás de todo o acervo da Carolina, porque a minha mãe era... A pessoa gostava, gostei do seu livro, Carolina, desse caderno, posso levar? Leva, depois você me dá. E as pessoas não entregavam. Então, hoje, os cadernos estão em gavetas, os cadernos estão em prateleiras, os cadernos estão de posse de biógrafos, os cadernos estão de posse de aristocratas da literatura e não me devolvem. E o acervo maior está dentro da cadeia de Sacramento, do mesmo jeito que eu entreguei lá, pensando que eles fossem colocar para todas as pessoas verem. Então, nós estamos aí no manifesto para trazer os cadernos de Carolina. Porque eu acho que esses cadernos da Carolina não tem que ficar dentro de gaveta de pastas em casas de aristocratas. Esse caderno da Carolina tem que ficar em bibliotecas, em lugares para todos nós vermos, para todo mundo ver, para esses adolescentes verem, para eu ver, porque minha mãe sempre falava, eu escrevi em papéis de pão, e eu não consegui ver em papéis de pão. Agora, aos 60 anos, que eu fui ver, que realmente foi em papéis de pão. E eu queria que as pessoas vissem, né? Então, hoje é uma luta muito grande que eu estou tendo para colocar esse acervo, reunir esses cadernos, tirar dessas pessoas que acham que são donas de Carolina, porque eu sempre digo que eu sou filha da Carolina só, mas não sou dona da Carolina. Carolina é do negro, é do indígena, é do asiático, é do branco. A Carolina é do mundo, é do Brasil, é do mundo. Então, eu não acho justo que essas pessoas tenham esse material da Carolina dentro de gavetas, porque eu não tenho nada, o que eu tenho é para as pessoas verem, né? E eu não quero para mim, e também não quero lugares suntuosos, não quero museus maravilhosos. Eu quero um local que as pessoas possam ver como Carolina escrevia em pedaços de papéis, em cadernos que ela tirava metade das folhas e ela tirava as folhas usadas e restavam 4 folhas de caderno. Ela escrevia ali.
Então, é isso que eu quero que a pessoa veja. Para passar para os adolescentes hoje, que nós não precisamos de muito para chegar, conseguir o nosso sonho. É lutar, é escrever em 4 folhas de papel, de folha de caderno, que ela achava no lixo. Então, hoje, o meu objetivo é esse. Mas tenho conseguido muita coisa. Tenho conseguido que a estátua da Carolina fosse num lugar, foi também um grande problema, né? Que eles queriam colocar num lugar isolado, mas o coletivo Carolinas, tem vários coletivos Carolinas, entraram, as mulheres negras, pesado aí, conseguimos colocar onde ela merecia estar lá, bem visitada. Muita palestra, minha mãe, ela está assim, muito conhecida, e os livros dela estão voltando a ser publicados em outros países, México, Espanha, Portugal, está negociando com a China, Israel. Então, a Carolina está crescendo, né? Então, está voltando a crescer, está renascendo, né? Então, esse é meu trabalho. Por isso, eu agradeço demais vocês, eu preciso muito de vocês, que me ajudem a colocar a Carolina no auge e trazer todo esse material para a gente poder ver, para as crianças analisarem. Oi, Vera. Então, em 2019, quando você esteve lá na nossa casa, você já estava nessa demanda, né, pela recuperação do acervo da Carolina. Uma pessoa se propôs a te auxiliar. Como é que ficou? Porque a mediação foi feita durante um período pela nossa casa, depois houve a pandemia e a gente ficou meio perdida aí nessa situação. Eu queria que você atualizasse a gente sobre isso. Então, Sandra, foi mesmo na casa mesmo. Agora você me lembrou. Quando eu fui aí na Flip, na sua casa, eu fiz 2 palestras. Eu fiz uma pela manhã, com os catadores, com as pessoas, né, de comunidade, de pessoas assim, foi muito legal até. E depois, à tarde, você falou, Vera, a minha era da tarde. E aí tinha juízes, sabe? Eu tinha um pessoal assim bem... E nessa palestra, um juiz chegou e falou, quero falar com você quando você acabar de palestrar. Ele chegou em mim e falou, nós vamos ajudar você. Ele me instruiu, ele me ligava, e eu consegui ir na Defensoria Pública através dele. E eu, quando eu fui na Defensoria Pública, eu levei todos os problemas para eles. Eu falei, nossa, eu achei eles meio desinteressados, eu achei mesmo. Mas não, engano meu. Eu passei tudo para eles, anotaram tudo. E tem agora aí mais ou menos teve a pandemia, atrapalhou um pouco, né? E tem mais ou menos aí uns 3 meses a Defensoria foi a Sacramento. E aí falou, olha, a Defensoria veio aqui e a Defensoria exigiu que o acervo, ou seja, colocado no lugar como eu quero, para ser visto, em lugares apropriados, como regem, para poder o acervo não sumir, não acabar. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi graças a vocês mesmo aí. Foi graças a você, Sandra. Nessa palestra, a Defensoria entrou e eles ficaram meio assim, falou, Vera, a Defensoria está aqui, a Defensoria está trabalhando em Sacramento agora. E isso eu agradeço a você, a sua casa, porque foi... Muito felizes, né? Porque a intenção da Casa Tijuaras Ticunas é ser um ponto de encontro, de discussão e de auxílio também, né? E essas discussões auxiliem pessoas na sua situação e em outras situações, porque é abrir a palavra, né? É sempre uma roda de conversa e de entendimento e de diálogo. Ficamos muito felizes, então. Graças a Deus, agradeço mesmo. Proporcionar isso. Então aí foi um grande passo, né? Um grande passo mesmo, né? Porque tem um pessoal lá em Sacramento que estão lutando comigo, né? Mas é difícil. Mas agora eu senti que eles, parece que
a defensoria indo lá, analisou, olhou tudo, leu os documentos, e o Sérgio Barcelos, que está no Paraná, né? Ele mora no Rio Grande do Sul, no Rio, mora no Rio. Ele está ajudando muito, ele ficou muito feliz também. Ele falou, Vera, a defensoria foi lá. Por que a defensoria foi fazer lá? Eu falei, por quê? Quando eu fui na Flip, eu fui na casa, eu falei da casa da Sandra, porque é a sua casa, Sandra. Eu fui na casa da Sandra e a Sandra tinha lá um juiz. E o juiz, ele se ofereceu, mas eu não senti firmeza, não nele, na defensoria. Mas, graças a Deus, até uns 3 meses agora, depois de tanto tempo, e eu acho que agora nós vamos conseguir. Só tenho a agradecer vocês. Nós ficamos felizes porque ele é esposo de uma escritora que deveria estar aqui conosco, deveria estar lá também, mas né? Nós estamos assim, num período complicado para a cultura, e esperamos que melhore. Sim. Ao mesmo tempo, ainda final de pandemia, todas as situações, e também novembro não é um período muito bom para professores, né? Mas nós já estamos indicando também que para o ano que vem volte a ser porque nós seria muito melhor. Tá? Eu estou vendo a Maria Helena está de mão levantada. Maria Helena, gostaria de falar? Sim, Sandra, eu fiquei bem esperando essa live para rever a Vera. Aprendi a gostar dela muito, pela maneira carinhosa com que ela trata a Helena, mãe dela. E eu não esqueci, viu, Vera? Eu fiz a tela que eu prometi fazer e estou aguardando um local para colocar essa tela. Quando você tiver essa possibilidade, me avise. E fiquei muito contente de saber que aquela sementinha que a gente plantou está vingando. Ela vai dar frutos, com certeza, viu? Beijo grande. Obrigado, eu agradeço, porque eu estava perdida. Eu já estava desesperançosa, já irritada, sabe? Porque, de repente, veio essa luz. E não foi só eu que fiquei contente. Muita gente ficou. Foi, gente, a defensoria entrou. Bom, graças à casa da Sandra, eu falo, né? E foi, olha, foi maravilhoso. Chuara e Ticunas, não é a casa da Sandra. Chuara e Ticuna, em casa de nós todos, é sua também. Exatamente. Graça foi maravilhoso e acho que agora vamos conseguir muitas coisas. Hein? Obrigada. Vamos sim. E eu queria fazer até uma referência especial à dona Odete Silva Dias, e eu vou apresentar o livro dela. Eu queria, com a permissão da Vera, de todos, passar a palavra para ela. E é um texto que fala sobre identidade, perda de identidade. Eu gostaria, dona Odete, se a senhora puder, conversar conosco aqui também, participar do diálogo. Eu até estou com ela aqui, queria Acho que está sem som. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, Odete. Pode falar. Já está, agora. Está ótimo. Boa noite a todos. Prazer, Vera. Prazer de novo, Sandra. Assim, eu tenho que agradecer Maris, Casa do Poeta Escritor, a todos vocês por estar aqui. Foi uma surpresa extremamente agradável. Eu quero só pegar um gancho em 2 minutos, porque eu tenho também, vou fazer 85 anos, então era a folha para escrever na escola, que a gente aproveitava do pão mesmo, né? Mas eu não vou falar sobre isso, não. Eu quero um tempinho assim, não sei quanto tempo, mas uns 4, 5 minutos. Por quê? Qual que é a minha busca? Eu falo
que a minha busca foi o resgate da história da família, tá? Uma família negra brasileira. Por quê? Eu tive alguns problemas de criança, né? No primeiro momento que eu fui buscar, fui entender alguns acontecimentos de criança que eu não sabia o que foi, tá? Eu fiquei anos, tanto que eu tinha 10 anos, por exemplo, eu sentia culpada de algumas coisas que aconteceram na família. E na fase adulta, eu tive, depois do casamento, um outro problema assim, bem sério, que eu não tinha explicações. Tá? E que eu sou de uma família, meus pais maravilhosos, nós éramos em 8 irmãos, 4 morreram e 4 sobreviveram. E a minha mãe, eu falo assim, eu cito eles, por quê? O que a minha mãe dizia para nós? Olha, dinheiro as pessoas te roubam, conhecimento não. Eu quero que vocês vão para a escola, porque ela era analfabeta, lógico, naquele tempo, e sonhava em ter ido à escola e não conseguiu. Então, os filhos mais velhos não conseguiram ir para a escola, por quê? Porque a gente morava na zona rural e não tinha escola. Naquele tempo, aos 7 anos, quem não entrava aos 7 anos de idade, não entrava mais. Então, os acima de 7 anos não puderam ir para a escola. Os abaixo de 7 anos, a minha mãe conseguiu. Mesmo que ela reclamava a vida inteira dizendo, que a patroa dizia, Júlia, não coloca as crianças na escola, porque filho de pobre tem que trabalhar. Mas ela era teimosa, ela colocou a gente na escola e a vida caminhou. Tá. Então, esse assim, para eu ser um pouco mais rápido, é no primeiro momento. Moral da história, o que eu fiz? No segundo momento, eu resolvi buscar o que aconteceu na minha infância. Então, eu resolvi fazer um livro, nunca pensei em ser escritora, nunca pensei em chegar aqui. Eu estou encantada, muito agradecida, porque eu fui escrever a história da minha família, eu fui buscar o que aconteceu quando eu era criança com a minha família. Eram pais, mães, irmãos. Como eu achei muito interessante, quando eu fui fazendo essa história, eu entendi, achei muito interessante, convidei meu tio, o único irmão vivo da minha mãe, e meus primos, para a gente falar sobre a história de cada um no Brasil. Nós somos aqui do norte do estado de São Paulo, e a região de Franca, e aí eles concordaram, e a gente acabou escrevendo um livro contando a história da nossa família nesse momento, né? Bom, as coisas caminharam e eu achei assim super interessante. Então, qual foi o meu terceiro momento? Está dentro da busca de documentos que nós todos fizemos, né, para chegar até aqui. No final, tá? O caminhar da história, que eu vou citar aqui. Eu tenho uns primos em São Paulo, Vera e Carlos, e eles um dia eu, num evento em São Paulo, encontrei com um amigo dele, né, que é advogado, ele é advogado também, ele contou, olha, ela escreveu a história da nossa família. E ele quis ler o livro, ele leu o livro. Depois, no segundo momento, eu fui em São Paulo novamente, e ele falou, nossa, é isso mesmo que a gente tem que saber sobre a história, a nossa história do negro no Brasil. Muito interessante. 2015, a OAB do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, criou uma comissão para falar sobre a verdadeira história da escravidão no Brasil. Essa comissão, ela dividia o Brasil por estados. Cada um contaria a história da escravidão. Acontece que São Paulo ficou o doutor Sivaldo Silva, que é esse advogado. E ele me convidou para participar desse grupo que ia contar essa história. Então, entre 2015 e final de ano de 2015, a gente começou a escrever. Eu
tive acesso a muitos documentos, inclusive eu digo assim, todo brasileiro tinha que ler a Constituição Federal, a nossa primeira Constituição brasileira, que foi imperial, de 1824, e um livro sobre a escravidão de Malheiros, né, sobre a história da escravidão no Brasil. Tá. Então, até aí é uma coisa. Só que chegou no final do ano, houve não sei, não posso nem citar, mas a gente não teve mais um andamento. Como eu tinha muito documento, eu continuei sozinha a fazer essa caminhada. Tá? E qual foi essa caminhada? Eu fui, depois de ler, eu vi que a história tinha muitas coisas a serem contadas. Então, assim, esse livro, só vejando, é um livro documentado. Eu viajei para alguns países para pegar documentos. Então, na verdade, quem acabou com a escravidão, que eu vou ter que falar nesse momento, foi uma lei inglesa, né, de 1845, Bill Abigail. Eu fui em Londres, até no Arquivo Nacional. E o fechamento aqui no Brasil foi com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Então, o livro fala entre 1808 e 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Então, o que eu quero fechar para vocês? Eu estou muito feliz, é um livro documentado, tudo que aconteceu, tudo documento que eu peguei, documento da OAB em São Paulo, 2015, está no livro. Eu não sou historiadora, eu falo para todo mundo. E qual conclusão eu cheguei depois desses anos de estudo? Eu comecei em 2007, é que a nossa maior perda foi genética e geográfica. Então, eu fui em cartórios, cemitérios, documentos, universidades. E, só que hoje eu sou evolucionista, eu digo assim, eu acredito na evolução. Só que hoje, através da evolução, né, da ciência, da tecnologia, a gente vai estar conseguindo, porque eu fiz exames de DNA da minha família e busquei a identidade geográfica através de documentos também. E aí eu, agora, para fechar, para encerrar, para não tomar muito tempo, eu tenho duas pessoas muito importantes que ela vai falar sobre a árvore genealógica, a identidade geográfica que nós temos. Elisete Nadal. Boa noite a todos. Eu conheci a Elisete, vai falar um pouquinho sobre genealogia, sobre a árvore genealógica. Um minutinho só, desculpa. Ah, tá. Tem um áudio, tá um barulhinho. Acho que é alguma interferência. Eu acho que tudo bem agora. Quem vai falar agora? Dona Odete estava falando aqui, nós estávamos até comentando agora no final. Eu queria fazer esse exame, onde eu vou fazer esse genético, né, para descobrir de que ponto da África a minha família bom, e é misturada também, claro, mas é uma curiosidade que eu tenho também, onde eu consigo. E vou aproveitar para fazer propaganda do meu livro, né? Café Preto e Bolinho de Chuva. Nós já fizemos um lançamento dele online na casa da Maria Helena, o ano passado, e vamos fazer novamente na Flip. E eu vou recomendar, né? Quem quiser, temos aqui, envio para qualquer local do país. E assim, o que fala muito profundamente é essa questão da identidade, né? A necessidade de a gente buscar. Eu busquei para o lado afetivo. Eu já tentei ir para a questão documental,
Mas nós, né, negros no Brasil, temos uma carência de documentos, né, que nos levem mais profundamente às nossas origens, né? Porque a documentação foi queimada, como todos sabem, não era também tão bem feita, tão bem registrada, os pontos de origem não eram certos, né? Porque os negros acabavam sendo juntos num ponto para a retirada, né, da África, e isso mascarava muito da sua origem. Então, por isso, o DNA. Mas uma coisa que eu fiz foi a busca, a lembrança e a busca da minha ancestralidade através da alimentação também, né, da lembrança da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, cozinhando na década de 70, e a partir daí, dessa memória afetiva, eu busquei aprofundar com as minhas pesquisas de historiadora também, até onde eu pude alcançar. Mas, principalmente, foram memórias, lembranças e o que me deu chão, né, e suporte durante os anos 70, 80, e agora me lembro disso através de textos, lembranças, para que não, assim, para esse chão não se perder, porque afinal de contas é a nossa ancestralidade que cimenta, né, que pavimenta esse chão onde nós vamos caminhar. E eu espero já estar também fazendo essa pavimentação e esse auxílio aos mais jovens, né? Porque eu também já me sinto quase ancestral, ancestral viva, tá? E mais uma vez agradecendo as palavras da Dona Odete, a Maria Helena, que volto a dizer, a matriarca da nossa casa, e a Vera, né? E a lembrança da Carolina, que está sempre em nós. E, mais uma vez, agradecendo aqui a presença da Luanda, que eu acho que é a mais jovem, né, entre nós. E a mais jovem em duas formas, né? É a mais nova a entrar no grupo da Tiuaras e é a mais jovem em idade, né? Então, é isso aí. A palavra está aberta para quem quiser. Nós temos o Percy. O Percy pediu, por favor, Percy, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo? Oi, Percy, seu som está baixo mesmo. Oi, Percy. mas agora eu estou falando mais alto. E agora? Melhor, está melhor. Eu queria falar para a Vera que é um prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente. Rapidinho sobre o livro da Odete, que é um trabalho excelente, viu, gente? O trabalho da Odete, esse livro dela é quase uma pequena enciclopédia, muito bom mesmo. Eu acho que se já não está sendo usado, deveria usar nas escolas. O livro da Sandra tem outra pegada, um livro muito sensível, mais pessoal, assim, muito bacana. Estou aproveitando para fazer uma propagandinha também de livros que eu gosto, que eu gostei. Vera, eu queria te perguntar uma coisa. Vera, tá me ouvindo? Estou falando mais perto aqui, gente. Estou ouvindo. Vera, a Carolina de Jesus, você acha que ela é um ponto de partida, o quarto seja um ponto de partida para essa expansão da literatura negra, essas manifestações literárias? Ou você conhece algo anterior? Mas aí eu não estou falando do Cruz de Souza, essas referências, mas um livro do tipo da sua mãe ou algum negro que tenha escrito algo assim antes. Você tem alguma referência disso? Porque pela minha informação ele seria o primeiro dessa corrente, vamos dizer assim. Então, você fez uma pergunta interessante. Dentre esses cadernos que estão por aí, eu, ouvindo a história da Odete, vou chamar Odete, ela fala dessa ancestralidade, da identidade dela, da Lei Eusébio de Queiroz, e aí me veio na mente que minha mãe tem um livro, O Escravo, que ela conta
a história do avô dela que veio nos navios negreiros para cá. É um desses livros que eu também estou procurando. Olha, eu vou ser sincero, se eu tiver com um desses manuscritos, eu não vou devolver. Olha aí, Sandra. Mas eu não estou, não, viu? Eu não tô. Ele é terrível, ele é terrível. Se eu encontrar isso, olha, do jeito que eu sou com preciosidade, eu faço uma xerox para você, mas não devolvo. Aí, Sandra, vamos falar com o Luiz. Mas espera aí, você não respondeu a pergunta. Você acha que você tem alguma coisa, por exemplo, alguma coisa dos 40, dos 50 anos? Você tem alguma? Deixa eu pôr o fone, desculpe. Eu acho que ela foi a pioneira. Eu acho que é o primeiro ponto de partida. Eu acho. Então, Oi, repete, por favor. E eu acho que o Quarto Despejo foi uma obra pioneira, que eu não lembro de alguma anterior nesse sentido. Sim, entendi agora a pergunta. É? Sim, entendi. Sim, entendi também. Do ponto de vista cronológico. Isso, entendi a pergunta. Isso me remete ao Audálio Dantas, né? Na pergunta que nós tivemos uma conversa, que eu sempre falei para ele que eu não gostava dele, ele sabia, eu falava, e ele foi muito assim, coerente. Ele falou, Vera, vamos conversar e vamos... Por que você não gosta de mim? Você fala seus pontos, eu vou falando o porquê. E nós tivemos essa conversa. E também entendi o lado dele. Ele falou que minha mãe era uma mulher difícil, e eu também entendi esse lado dele. Só que, quando minha mãe o levou no barraco, ela levou para mostrar para ele tudo que ela tinha escrito. Então, minha mãe tinha romances, poemas, provérbios, peças teatrais, quadrinhas, tudo. A mulher escrevia de tudo. E coisas bonitas, estou falando agora como terceira pessoa. Então, muito bonita o que ela escreve, né? E ele se interessou pelo diário. E eu falei para ele, igual você falou agora aí, eu também me interessaria pelo diário. Olha, eu vou numa favela, vejo uma negra alta, uma negra que falava bem, uma negra que chamava atenção, que tinha um olhar vivo, falando bem dentro de uma favela, eu também ia me interessar pelos diários, uma mulher que está escrevendo a vida da favela. Só que ele não teve olhar para os romances, eu faço para ele. Eu até falo para ele, eu falei para ele, olha, eu até entendo, se você, lógico, o diário era tudo de bom, mas ele não olhou mais nada. Isso que já começou um grande problema dele com a minha mãe. Por quê? Ele sempre falou, ele falou para mim, nunca houve e nunca mais haverá uma Carolina Maria de Jesus. Ele falava isso para mim. Então, agora, entrando em outra questão, mas sendo a mesma, o quarto de despejo do Audálio foi compilado. Logicamente, que ele falou que são 15 cadernos que ele tinha em mãos, porque eu já consegui, nessa peregrinação minha, eu consegui mais cadernos. Já consegui, estão comigo aqui. O pessoal, eu estou atrás, estão me dando. Então, alguém já estão me dando aí. Mas eu sei que tem mais. Então, o Audálio falou que dá 5 quartos de despejo. E aí entrou. Então, agora estão numa demanda. Somos Educação com a Companhia das Letras. O que eles querem? A companhia quer fazer um novo quarto de despejo. E a Somos não vai deixar. Então, está nessa confusão. Então, na minha cabeça, eu falei para eles, vamos fazer o cotejo e vamos fazer um novo quarto de despejo com tudo aquilo que eu sei, que tem muita coisa ali que ela não está no quarto de despejo. Pois que eu vivi, eu lembro na favela. E não está lá. Mas a companhia acha que não, que tem que ser feito... Não dá para fazer sem fazer o do Audálio. Então, eles têm ciência de que esse livro é o pioneiro. É pioneiro, e o Quarto de Despejo é um livro que apaixona, digamos assim, o mundo inteiro.
mundo inteiro, né? O Audálio deixou, ele foi para mim e deixou um caderno para ele provar que não foi ele que escreveu, porque falavam que foi ele que escreveu, e eu tenho certeza que não, porque eu dormi com a minha mãe até os 18 anos, eu via minha mãe escrevendo a noite inteira. Só que, infelizmente, a família do Audálio não me deu esses cadernos, são 4 quartos de despejo, e entregou para Tom Farias. E Tom Farias, eu quero que ele me devolva. Quero que ele me devolva. Mas é outro problema que também vou pensar aí seriamente em colocar a Defensoria Pública também, se não me devolverem. Tem um aristocrata em Curitiba também, que a menina me mandou um e-mail e falou: você é a filha da Carolina? Eu falei: sou. Ela falou assim: olha, você conhece essa letra? É da sua mãe? Eu falei: é. Olha, veio um rapaz aqui, com livros da sua mãe, cadernos da sua mãe, e falou que você vai entregar para a filha da Carolina. Ah, eu falei: vou lá buscar. Só que, quando eu falei que ia buscar, ele falou que não ia devolver mais. Ele é um aristocrata de Curitiba, da literatura. E aí, o que eu fiz? Eu fiz de todo jeito. Primeiro eu conversei, depois eu brinquei, depois eu conscientizei. Tivemos vários atritos. E ele me devolveu. Só que o que ele me devolveu não é o que a menina mandou. O que a menina me mandou é o escravo. E ele me deu o quarto desfecho. Então, é essa a minha peregrinação. Eu falei para... eles que têm paixão, que ele herdou. Eu falei: gente, eu também tenho, mas eu quero para o povo ver. Esse é meu problema, né? Então, com certeza, o quarto de despejo é pioneiro. O Audálio sabia disso. Eu sei que a minha mãe teve muita coragem para escrever. Eu questionei o Audálio Dantas que a minha mãe, quando ela escreveu esse livro, ele tinha que ter tirado ela da favela antes. Isso foi a primeira conversa que eu falei para ele. Porque ele já colocando as manchetes na revista O Cruzeiro, surge aí uma escritora, Carolina Maria de Jesus, e aí a pessoa sabe: olha, até o vizinho está escrevendo de mim e vai publicar, eu não vou deixar. E isso foi uma polêmica lá. E aí foi onde queriam matar minha mãe, e foi uma polêmica para ele sair da favela, né? Que quem nos tirou foi o dono do Açúcar União. O Audálio não nos tirou da favela. Esse foi outro questionamento que ele falou, que as pessoas ficaram todo mundo querendo se aparecer em cima da minha mãe. E eu falei: você tinha que ter tirado minha mãe pelo menos uma semana antes de publicar o livro. Outra coisa, dizem que ele descobriu a Carolina. É outra coisa que eu estou brigando também. Porque eu agora, na exposição, já tinha visto numa revista, num jornal, e na exposição do Moreira Salles está lá bem explícito. A minha mãe tinha 26 anos, em 1940, minha mãe estava já nas editoras querendo publicar os livros dela. O Audálio nem sonhava em conhecer a Carolina. Então, o Audálio não descobriu minha mãe. O Audálio, ele ajudou a publicar o livro, mas descobrir minha mãe não descobriu. Minha mãe já fazia poemas para Getúlio Vargas, minha mãe já fazia poemas para Adhemar de Barros, a minha mãe já escrevia, minha mãe sempre escreveu, e eu catava papel com a minha mãe, e ela parava nas ruas, ela falava: preciso escrever agora. Então, ali ela catava qualquer pedaço de papel e ela escrevia. Então, é isso que eu conversei com ele, né? Agora, eu vi nos jornais, faz aí uma semana, que o Tom Farias que redescobriu a Carolina Maria de Jesus. Falei: ai, meu Deus, como redescobriu a Carolina Maria de Jesus? Então, é o centenário, é lógico que do centenário ela entrou em evidência, mas redescobrir Carolina Maria de Jesus, eu desconheço isso, né? Então, é isso, o pessoal... mas, se você ler o Diário de Bitita, você vai gostar também. Vem antes do quarto despejo. Não sei se você teve a oportunidade de ler,
mas é uma história também muito importante, que entra na questão da Odete, aí vem a história dela, aos 7 anos, para poder estudar, vem toda aquela panha em Sacramento, aí vem outra história, que eu acho interessantíssima também, porque o Quarto Despejo eu não consegui ler, né? Eu não consigo, o pessoal me cobra, aí eu acho tão complicado, eu não consegui ler. Mas aí vem minha mãe muito, né, reverberada assim na minha mente, mas o Diário de Betita eu li e tive muita raiva de Sacramento, né, pelo que ela passou lá. Então, a história da Odete eu achei tem muito a ver com o Diário de Betita, eu gostaria até que ela lesse, para ela ver como vai de encontro a história dela, da aprendizagem naquela época, né? Para ir para a escola, para o negro ir para a escola, principalmente para o negro ir para a escola. Né? Que a minha mãe estudou só 1 ano e meio, e nunca mais ela sentou no banco de escola. Né? As dificuldades. Respondi essa pergunta? Acho que não, né? Sim, respondeu sim. Não pelo livro, mas pela autora, a Carolina seria mesmo pioneira, mesmo que tenha esse livro anterior. Sim. Mas respondeu sim, legal, obrigado. E que hoje eu acompanho mais hoje com as mais jovens, a Riane Leão, a Mel Duarte. Sim. Vi as palestras demais de uma vez, agora mais recentemente em São Joaquim da Barra, que elas estavam lá. Tentei falar com a Riane, ela saiu correndo, tinha outro compromisso. A Mel Duarte, eu tentei selfie com ela, conversa vai ter livros meus para ela. E elas são um resultado, um produto desse pioneirismo, né? Quer dizer, hoje elas se sentem bem à vontade para divulgar o que elas fazem, da sua identidade. Eu acho isso maravilhoso, sensacional. Isso aí é uma coisa que não tem volta, é uma coisa para assumir. E uma coisa que você falou no comecinho, você falou assim, estou tentando trazer minha mãe para a literatura. Claro que não, né? A sua mãe já está na literatura. Ai, tá difícil. Claro que não, mas aqui no Ribeirão Preto, a Feira do Livro, os homenageados foram ela e Oriana Suassuna. Sim, equiparada. está chegando. Não tem que trazer ela para a literatura. É só isso, né? Respondeu a pergunta assim, obrigado. Valeu, obrigado pela atenção. Sandra? Me perdi um pouquinho aqui, eu estou pondo o fone. A dona Odete quer falar agora? Está falando já? Não estou ouvindo. Fechar só fazer um fechamento. Gente, eu falei da Elisete, né? Ela é a pessoa responsável. É isso que eu gostaria que todos nós pudéssemos recuperar isso. A Elisete é a pessoa responsável, nós não precisamos nem falar agora, mas ela pode passar o site para ver da identidade genética e geográfica. E eu fiz exames, né, dos meus familiares de DNA genético, e hoje eu estou realizada porque nós viemos 3 partes do Senegal. Tanto que em 2018 eu fui conhecer o Senegal. E uma parte do meu avô era europeu, por parte da minha mãe, ele tinha olhos claros, né? E aí depois, fazendo o DNA, que eu soube disso. Então, assim, fui até em Angola, em Luanda, em Angola, para fazer exatamente isso que a Sandra falou, que é a busca da parte cultural e de forma de alimentar mesmo, os hábitos, né? Que eu achei isso em Angola, sim, mas assim, não sei se a emoção, eu achei Senegal é o meu lugar. Hoje eu vou só fechar. Todo brasileiro tem que ler a história, a Constituição de 1804. Todo ser humano teria que, em Goré, saber o que é tráfico de pessoas. E assim, fechando mais, eu quero
que o Alcir, fazendo favor, apresentar o Alcir Munhoz, é um amigo que trabalha com a gente. Aí eu quero que eles contem uma história, porque a história a gente vai estar contando depois. É a busca geográfica, que hoje ela vai passar, né, para todo mundo buscar. O que acontece? O Alcir me contou uma história muito interessante, que fecha essa história de perda de identidade geográfica e genética. Então, eu gostaria que ele contasse a historinha dele, que aí vai dar a compreensão maior do que foi. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alcir Munhoz. Eu sou aí um amigo e admirador da Dona Odete. E a história que eu tenho... Bem-vindo, senhor Alcides. Obrigado. A história que eu tenho que contar é justamente relativa aos meus antepassados. Os meus antepassados vieram tudo da Espanha, então a parte europeia e tudo mais, numa região chamada Galícia. E meu avô, ele veio de lá, né, veio até aqui no Brasil, acabou falecendo aqui no Brasil, e ainda como cidadão espanhol. E meu pai, ele ficou muito interessado em pegar a cidadania. E aí ele foi entrar com todo o processo para pegar a cidadania e tal, e ele pegou todos os documentos. Faltava apenas um único documento, que era o documento que estava lá na igreja, lá na cidade onde meu avô havia nascido. Então ele falou, ó, um dia eu vou para lá, eu pago alguém para ir para lá, e esqueceu. Passa uns 2 anos depois, minha irmã, ela pegou e resolveu ir fechar a faculdade aqui no Brasil, e ela foi para a Inglaterra. E foi estudar lá na Inglaterra, pegar a parte de línguas e tudo mais. Chegou a ficar 2 anos lá na Inglaterra, numa cidadezinha ao lado de Londres chamada Brighton. E eles faziam muitas festas lá, que eles chamavam de festa de brasileiro. Então eles pegavam aí comida brasileira, arroz, feijão e tal, juntava todo mundo e fazia uma festa, né? E lá ela acabava conhecendo muitas pessoas espanhóis, portugueses e por aí vai. E alguém pegou e comentou assim, nossa, né, Denise, essa daqui deve ser alguma parente sua, porque o sobrenome é exatamente o mesmo, é Munhoz Garcia, né? E aí, aquela brincadeira, vai que é parente mesmo, e começaram a falar, né, lá em relação à região da Espanha que a mãe e os pais dela moravam. E quando eles falaram sobre isso, começou assim, por exemplo, nossa família mora no estado de São Paulo. Eu falei, olha, meu avô era do estado de São Paulo, né? Mas era uma cidadezinha chamada Ribeirão Preto. Ué, nós éramos na mesma cidade, Ribeirão Preto. O que aconteceu? Ela ligou para a mãe e ela descobriu que o pai dela, ou seja, o avô dessa menina, ele era irmão do meu avô. Graças a isso, nessa coincidência inacreditável, né, que era o que a gente fala muito mais da parte europeia, que isso é possível acontecer, a filha falou com a mãe pegou esse documento, mandou para essa filha na Inglaterra, mandou para minha irmã mandou para o meu pai tirou a cidadania. Então, esse é o grande diferencial, né, como a Dona Odete vai fechar aqui em relação ao que aconteceu com a minha realidade. Olha, gente, o que acontece? Por exemplo, nós temos o mínimo de chance de isso acontecer um dia, tá? É o mínimo. E aí, se vocês acharem que a Elisete já passa o site para pegar o genealógico, nós estamos fechando. Obrigado por tudo. Ela pode colocar no genealógico o site? A Maria Imaculada já está colocando. Gente, eu estou tão emocionada que para mim isso é irreal. Eu jamais pensei que isso ia acontecer. Agora, eu gostaria um dia de encontrar com a Veronice, uma vez bastante, tá? Novamente. E como que a menina chama? Olha só, gente, vamos combinar, então, vamos combinar o dia. Eu acho que a Maria Helena pode organizar um sarau preto, ou a Casa do Poeta, em parceria, para a gente se encontrar em Ribeirão. Vamos marcar também um encontro aqui em São Paulo, que eu estou pensando para o Carnaval. Estou pensando agora um curso sobre outros carnavais. Vou aperfeiçoar isso ainda. Tá? E com certeza, na próxima Tiuaras e Ticunas, eu quero encontrar todos vocês. Está marcado já.
Mas o primeiro... Data. Se Deus quiser. A Vera já esteve aqui em Ribeirão Preto, com o grupo da União dos Escritores Independentes, né, Vera? Você fez uma exposição Sim. muito linda, eu nunca esqueci. Eu tenho um livro daquele dia, tá aqui autografando. Então, assim, será um prazer recebê-la na Casa Poeta. Nós ficaremos muito felizes, né? Fazer um bate-papo só com você e alguns os convidados, né? Quem quiser participar. E vamos marcar, Agradece sim. muito. Viu? Ou em São Paulo também, né, Eu vou Sandra? fazer assim. Fala assim, a nossa casa é uma casa itinerante. Casa Tiuaras Ticunas, ela se organiza onde for convidado, onde tiver espaço. Na Flip, fizemos, a gente fazia aqui em São Paulo, a Maria Helena, Silvia Seixas, e o pessoal, né, a Eunice Prudente, participaram. A gente fazia feijoada cultural, fizemos o acarajé cultural. É um dia especial onde nós fazemos uma parte lúdica, uma parte cultural de manhã, né, mais séria. Depois nós fazemos um almoço cultural típico, né, de alguma parte do Brasil, voltado sempre para a cultura negra indígena. E depois à tarde nós fazemos uma mostra de cinema, apresentações de um sarau, na verdade. E nós gostaríamos muito de montar uma dessas em Ribeirão Preto. Seria a nossa casa Tiuaras fora de São Paulo, fora da uma off-flip, né? E espero o convite de vocês para organizar, tá bom? Aliás, e antes de encerrar até e passar a palavra para quem quer falar, eu e Maria Helena, né, eu estou reeditando o Brincando e Ouvindo Histórias, e a Maria Helena fez a ilustração, está prontinho, porém esperando o verbo. E eu espero lançar isso ou na próxima Flip, ou antes, de repente, num sarau em Ribeirão. Maria Helena está com a mão levantada, pode falar, Maria Helena. Depois eu passo para os outros. Maria Helena? Eu tinha desligado o microfone. Acontece o seguinte, o Sarau Preto está passando por uma reestruturação e provavelmente a gente recomeça no máximo em abril. Eu terei uma grande honra de receber todos vocês. Vamos marcar, sim. Já me sinto convidada e preparada. Sarau Preto era maravilhoso. Eu queria convidar vocês para sexta-feira agora, dia 25, às 16 horas, Vera, nós vamos realizar um sarau da Casa do Poeta e Escritor de Ribeirão Preto. Todos estão convidados, né? Pessoal de Ribeirão, tá? Quem quiser fazer uma leitura de um poema, será o sarau da Casa do Poeta, parceria com a Casa Tiaras, e para mim, que hoje já assisti o Pérsia, agora parei aqui para assistir você e a Dona Odete, que são parceiros. Dona Odete é alguém da minha casa, né? Como uma mãe para mim, uma amigona. E foi um prazer passar esses momentos com vocês, eu agradeço de coração. Já está lá no Facebook, porque eu achei lindo o seu relato e a comparação com a Odete, foi muito bom. Eu sou daquelas que tudo que eu gosto eu quero compartilhar com os outros, né? E é muito bom. Maria Helena é uma grande artista plástica da nossa cidade, além de escritora também. Luanda, que eu estou conhecendo agora, a Sandra, que veio esse mês à Casa do Poeta, Pérsia é um grande parceiro da casa. Então, várias pessoas que estão aqui, eu agradeço muito por esse momento, porque como alguém disse hoje, tudo é conhecimento, né? E estar com vocês foi maravilhoso, eu agradeço de coração. Muito obrigada. E Vera, que alegria ter o livro da sua mãe, né? Os alunos participando do vestibular, tá lendo. Eu tenho uma aluna que fala que ela vai acompanhando, assim, professora, é difícil. E eu falei, não, isso aí é a realidade, né? Que ela mostrava. E aí as meninas falaram, mas ela escreve desse jeito. Eu falei, mas é justamente por isso que uma escritora que foi a nível internacional, né? Às vezes não foi aqui, agora é. Né, graças a Deus reconhecida como uma grande escritora, temos muito orgulho, muito mesmo, e muito prazer em correr, não em conhecê-la, em revê-la, né, porque eu já estive pessoalmente com você, viu, Vera? Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu acho que a Sandra sumiu. Alô,
Mônica está falando. Com você, Não, oi, desculpe, gente, é que eu... Obrigada. Eu estou sei, agradecendo a ao mesmo moça tempo, aqui, né? porque nós pegamos uma chuva na saída da escola, a escola fecha às 7h. Na hora de sair, nós pegamos uma chuva e aí nós corremos aqui por um espaço de coworking da Saraiva. Vamos agradecer a Saraiva aqui, gente, que abrigou a gente aqui no shopping Tatuapé. Que massa. E agora eu estou saindo aqui, eu estava agradecendo a moça. Desculpe, não foi descaso, não. Não, isso tudo é ao vivo, isso é perfeito, porque mostra quanto trabalho e a dificuldade de fazer um evento. Mas isso aí é participação ao vivo, isso é perfeito. Ô, Sandra, no tempo do meu livro não tem esses problemas mais, viu? Já está evoluído, viu? Tá. Nós estamos na pré-história. Isso, verdade. Muito obrigado Luanda, pela oportunidade. Não, eu que agradeço a sua presença, Percy. Inclusive, olha, a parceria está estabelecida. Na próxima, volto a convidar todos vocês no presencial da Casa Tio Aras Tucunas, na Flip ou em um momento extraordinário que nós vamos organizar. Eu acho que a gente vai para a Flip o ano que vem, viu, Sandra? Sim, faço questão. E a Luana quer falar, ela está com a mão levantada. Mário, eu vou ser certeza, né, Felipe? Com certeza. Luanda, você. Fala, Luanda. Claro, tinha trabalho. Não, eu gostaria realmente só de agradecer a Mários, o Percy, todos que estavam hoje com a gente, né, a Vera, e todo mundo realmente por esse papo, gente que trouxe muito conteúdo, né, por conhecer ainda mais a Vera, porque eu sou muito fã dos livros da Carolina, tanto Diário de Bitita quanto o Quarto de Despejo, né, que traz a realidade, infelizmente, da periferia. Mas realmente foi uma honra estar com todos vocês aqui. Camarões, que a gente vai estar dia 25 novamente. E é sério, são grandes potências todas juntas que fazem pensar quem eu quero ser futuramente, né? Que bom. Gente, eu reitero. A gente está perto, né? Porque você não mora em Franca, ou não? Não. Eu achava que você morava em Franca. Você acredita? É São Paulo? São Paulo. Ela é daqui. Aliás, eu estou muito feliz porque no início do ano eu falei com a... Estou andando aqui. Eu falei com a Cíntia, a mãe da Luanda, e a Cíntia ela entende bem mais do que eu dessas coisas aí técnicas, vamos chamar assim, essas coisas aí, porque eu sou péssima, eu fui aprendendo para a necessidade mesmo da escola, aí nesse período de pandemia, e aí eu sempre chamava ela e falava assim, como você sabe, né? Aí ela falou assim, não, quem sabe é minha filha. Eu falei assim, nossa, sua filha sabe mais então? Aí, então me apresento para ela, porque eu tenho um trabalho aí que talvez role. E felizmente rolou, né? E eu fico assim, olha, agradeço mesmo. Eu acho que não existe acaso, né? A Maria Helena sabe, né? Eu sou espírita, acredito. Não existe acaso. Eu acho que todos nós nos encontramos quando precisamos nos encontrar. Então, todos nós aqui é um momento de felicidade, um momento cultural que foi necessário para os nossos reencontros, para as nossas evoluções, para os nossos aprimoramentos, né? Culturais, psicológicos, energéticos, como queiram dizer. Tá? Então, eu vou agradecer a Luanda, porque tudo isso não seria possível sem a participação dela. Eu estava muito preocupada, inclusive hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi: Luanda, eu costumo ficar meio louca, né? No presencial, o pessoal, né, assim, quando eu começo a chorar no presencial, gritar, a Maria Helena conhece, a Maria Helena sempre apaziguava, né? Eu, minha irmã, quando a gente resolve se pegar antes dos eventos, né? A Maria Helena, calma, né? Ela sempre passava os panos lá, mas eu falei para ela, ó, antes de terminar, né, antes do início, né, durante a organização e enquanto rolar as lives,
eu vou ficar muito mal, vou ficar doida, talvez eu grite, eu chore, meu coração vai bater muito, mas não liga não, que vai passar assim que terminou, passou, e eu estou muito feliz. Aqui até para chorar você precisa do microfone. Olha, é um momento assim muito gratificante. Estamos de volta virtualmente. A partir de amanhã estamos de volta fisicamente. Eu gostaria que todos estivessem, continuem acompanhando a gente e vamos nos encontrar assim. Mais uma vez agradeço. Luanda, valeu. Tchau, Luanda. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Boa noite, Vera. Espero revê-la novamente. Vera, muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua disponibilidade sempre com a nossa casa. Odete, valeu, gostei de te conhecer. Quem está aí mais? Maria, eu não estou vendo todo mundo aqui, mas olha, valeu mesmo. Valeu mesmo. Vai, fica com Deus. Tchau. Tchau. Aí até dia 25, com a Maris e a Casa do Poeta. Sim, ela falou. Isso. Boa noite. Tchau.